95% das pessoas com anemia falciforme são negras, na maioria pobres. Um estudo feito em Minas Gerais indicou que 37% das famílias que sofrem com a doença vivem com menos de um salário mínimo por mês. Estudiosos atribuem ao racismo e ao preconceito a pouca pesquisa e o desconhecimento sobre o assunto. Eu só vou ler essa pergunta que chegou, com todo respeito à senhora Ana Flávia Schmidweiss Braschke, que pergunta: por que motivo essa audiência está sendo específica para a população negra? A audiência não é específica para a população negra, minha querida Ana Flávia, é para todo o povo brasileiro. Essa é uma doença que atinge mais a população negra, mas atinge também a população branca. Então, a audiência é para todos. Combate, por exemplo, o racismo, o preconceito, não é uma coisa de negro, é uma coisa de brancos e negros. Só para colocar essa importância de se ter um olhar para brancos e negros, é que o nosso país é um país altamente miscigenado, né? Então, essa mistura de raça que faz o Brasil faz com que a doença falciforme permeie toda a nossa população. Nós temos a nossa dignidade humana ferida 24 horas por dia, pela falta de respeito das pessoas, de não reconhecer, não acreditar no relato de nossa dor, não acreditar naquilo que a gente está falando, por julgar pela aparência. Como que você está com tanta dor e consegue chegar aqui de ônibus? Chegou de ônibus não é porque queria chegar de ônibus, chegou de ônibus porque não tinha o dinheiro para o táxi. Qual que é o nosso papel dentro do Ministério da Saúde? O nosso papel é capacitar os profissionais de saúde na média, alta e especialmente na atenção básica, celebrar convênio, elaborar publicações, portarias, protocolos, promover o conhecimento através de simpósios, reuniões que nós temos promovido, combater o racismo institucional, porque nós sabemos que é uma doença que é prevalente na raça negra. E por ser essa prevalência, nós sabemos das dificuldades que temos nesse trabalho. E nós trabalhamos de acordo com as normas do SUS. Todos os estados do nosso país possuem pelo menos um serviço de referência para atendimento à pessoa com doença falciforme. Todos os estados têm pelo menos um serviço de referência, mas mais na questão do tratamento hematológico, né? Infelizmente, não temos uma rede. Então, você trata da questão hematológica, vai ao hematologista, mas as consultas especializadas, quais a gente precisa, demora muito, porque aí tem que passar pela responsabilidade do Estado e do município. Então, nosso maior gargalo hoje é a urgência e emergência. Quando eu falo do tratamento humanizado, e aí, quando a Ana Flávia fez a pergunta da audiência para a pessoa, da população negra, a doença falciforme, ela realmente não é uma doença de negro, como muitos falam, mas é uma prevalência de 95%, né? Então, a gente sabe que o racismo, ele existe e existe de fato. Não é um conto de carochinha. A gente sabe que o racismo está aí, né? E que hoje nem é tão velado. Então, a urgência e emergência hoje, as crises intercorrências, elas vêm de uma hora para outra e os serviços não estão preparados para receber essas pessoas, levando essas pessoas a um sofrimento desnecessário, né? O tempo de espera no serviço de urgência e emergência é muito grande, 2, 4, tem serviços que até 6 horas. A doença falciforme começou a ser tratada no Ministério da Saúde em 2004. Não tínhamos nenhum investimento voltado para a doença falciforme. Hoje, nós já temos implementado em todos os estados a nossa política. Todos os estados conhecem a política de doença falciforme. Em 2004, nós tínhamos apenas 10 associações de pessoas com doença falciforme. Hoje, nós temos 55. E a triagem neonatal também é uma ação estruturante para a doença falciforme. Em 2004, apenas 12 estados estavam na fase 2, não tinha diagnóstico para a doença falciforme. Hoje, todos os estados estão habilitados nessa fase 2, que é para a doença falciforme, e na fase 4, que são outras doenças que seguem.
o teste do pezinho. Nós temos centros de pesquisas implantados em várias regiões do Brasil. Temos o Centro de Nutrição no Rio de Janeiro, porque a gente sabe que o quelante, que o ferro nas pessoas com doença falciforme são coisas que precisam ser estudadas, porque o excesso de ferro causa problemas graves nessas pessoas. Um centro de saúde bucal, porque as pessoas com doença falciforme necessitam de muito tratamento, especialmente de infecções bucais. E o oftalmológico agora em Minas Gerais. O outro grande desafio é a questão do emprego e renda, porque é uma doença que acomete, que a gente não aguenta trabalhar no pesado. Tem aí a grande evasão escolar devido às internações. E aí cada internação é uma demissão. Você arruma um serviço, vai trabalhar. As internações geralmente são frequentes e longas, e aí você acaba perdendo o emprego. Hoje o Ministério da Saúde ele libera um exame chamado Doppler transcraniano. Esse exame ele detecta o risco alterado para AVC. E essa criança que deu o Doppler alterado para o AVC, ela vai entrar em um regime exsanguíneo de transfusão, que são procedimentos, além de muito dolorosos, as idas e vindas ao hemocentro, elas são frequentes, muito frequentes. A empresa, por si só, ele não reconhece, né, que essa mãe tem que levar e trazer essa criança várias vezes ao hemocentro. Essa mãe sai do serviço. A Previdência, por si só, não reconhece essa doença como uma deficiência. Então, essa mãe vai entrar numa situação de miséria mesmo. E a maioria das famílias vivem nessa situação no Brasil, infelizmente. Eu estou fazendo uma pesquisa lá em Minas, entrevistando adolescentes. É uma idade que nos preocupa de não querer aderir ao tratamento, às vezes não quer falar que tem a doença, por que não quer falar. E me chamou muita atenção a fala desse adolescente, que ele tem 16 anos, e eu perguntei para ele o que ele espera, né, de melhoria para as pessoas com doença falciforme. E a resposta dele foi uma resposta que mexeu muito comigo, que ele falou o seguinte, que ele espera que os governantes entendam que nós somos pessoa e não doença, que os governos pensem em criar políticas públicas para que as crianças que estão nascendo com essa doença não tenham que ser expostas à vergonha como eu. E quando ele fala isso, me chama a atenção, porque ele fala como se ele fosse uma pessoa já que tivesse 50 anos, né? Então, ele falou assim, as crianças que estão nascendo não têm que ser expostas à vergonha como eu. E eu perguntei a ele qual tipo de vergonha, por que ele falava aquilo. E ele me respondeu que é a vergonha de não ter o dinheiro da passagem para ir para a consulta, da mãe ter que sair de casa em casa pedindo ajuda, e, na maioria das vezes, faltar até alimentação para ele. Então, ele considera isso que é uma vergonha para ele. Você vai ver no próximo bloco. A cura da doença falciforme pode vir pelo SUS. Temos há um ano lutando para fazer essa inclusão no âmbito do Ministério da Saúde e, finalmente, vamos dizer, ela saiu do forno.